Sétimo ano, hoje a aula vai ser sobre regra de 3 simples. É bem rápido o que eu vou falar, é bem simples. Utilize essa minha informação para fazer os exercícios. Todo exercício de regra de 3 simples vai ter 3 informações. Então, todo probleminha vai te dar 3 informações, sendo e mais uma desconhecida. Então, tem 4 informações, 4 valores. 3 vão ser conhecidos. Então, ele vai te dar 3 números. E você vai ter que descobrir um. O que você tem que descobrir, você vai botar X no lugar, tá? Ah, professora, tem que ser só X? Não, pode ser A, B, C. Você vai colocar uma letra. A letra representa o desconhecido. Entendeu? Então, sempre, por que chama regra de 3? Porque 3 valores são conhecidos e um é desconhecido. Então, aqueles 3 valores vão te ajudar a descobrir o quarto valor, certo? Por isso que é uma regra de 3. Essa regra de 3, ela é utilizada da mesma forma que as grandezas diretamente e inversamente proporcional que vocês viram na outra aula. Porque foi importante primeiro aprender os tipos de grandeza, a diretamente e a inversamente, para você, quando lê o problema, saber como organizar suas informações. Que para fazer um cálculo, primeiro você precisa organizar suas informações. Então, vamos supor, tá, que eu tenha aqui um probleminha lá que diga assim: 20 pessoas fazem 120 pastéis. Com o coronavírus, reduziu o número de funcionários. Agora eu tenho 5 funcionários. Quantos pastéis vão fazer? Tá vendo? Eu não sei. Então veja que no problema tinham 3 valores. Tinham 20, tinham 120 e tinham 5 e tinha um que eu tinha que descobrir. Então todo o problema de regra de 3 vai ser assim. Você vai ter 3 informações e vai ter que descobrir uma, tá certo? Sendo que se você colocar tudo embaralhada, vai dar errado. Você tem que saber como organizar. Você tem que saber que 20 vai ficar embaixo, em cima do 5, que o X vai ficar embaixo do 120. Então, você tem que saber como organizar a informação. Não é na doida assim, sai botando o número. Por isso que você aprendeu o que é grandezas proporcionais. Tanto a diretamente, que elas vão crescer juntas, quanto a inversamente, que elas vão crescer separadamente. E a inversamente é bem importante. Por quê? Porque a inversamente, se a grandeza aqui for inversa, essas duas vai ter que trocar de lugar. Então, o X vai ter que vir para cima e o 120 vai ter que vir para baixo, se for uma grandeza inversamente. Na hora de armar a conta, de colocar suas informações para poder depois fazer o cálculo, você tem que saber que é grandeza diretamente proporcional e que é grandeza inversamente proporcional, para você ver como você vai organizar suas informações, tá? Observa só o que eu fiz aqui. Eu dei um exemplo de pessoas e pastel, não foi? Então, eu coloquei na mesma coluna pessoas e na outra eu coloquei pastéis. Então, eu não coloquei tudo misturado, pastéis e pessoas misturado. Na coluna de pessoas, eu coloquei pessoas. Na coluna de pastéis, eu coloquei pastéis. E aí, depois que eu vou analisar se isso aqui vai aumentar ou se isso aqui vai diminuir. Aí é questão de pensar, né? Então, vamos lá. Se eu tenho 20 pessoas e eu vou reduzir o número de pessoas, o que é que vai acontecer, né? Se eu tenho 20 e vai reduzir o número de pessoas, será que eu vou fazer mais ou vou fazer menos? É lógico que eu vou fazer menos. Então, o número daqui será menor, né? Se 20 fazia esse tanto, 5 vai fazer quanto? Então, você tem que interpretar, uma questão de interpretação. Então, quem tem preguiça de ler e interpretar, vai ter muita dificuldade nesse assunto, tá bom? Tem uma questão que tem que interpretar, não tem jeito, tá? Outra dica. Tá com preguiça de raciocinar, de pensar. Colocou os valores, deu uma lida, colocou os valores, você pode fazer aquela regrinha da seta, que é colocar a seta virada para o lado do número maior. Então, veja, quem é maior, 5 ou 20? 20.
Aí é aquela questão da pergunta, né? O número que você vai colocar aqui, o número que vai descobrir. Se 20 pessoas faz 120, 5 vai fazer mais ou menos? Vai fazer menos. Então, se vai fazer menos, a seta vai ficar para cima, porque 120 vai ser maior do que o número que vai estar aqui, né? Que você vai descobrir. Você interpretou isso, você chegou à conclusão disso. Retas para o mesmo lado, então aí você pode multiplicar em cruz ou meio pelos extremos, tá certo? Então, veja só como é que resolve esse cálculo. 20 vezes x. Então, 20 vezes x é igual a uma igualdade aí. E 5 vezes 20. 5 vezes 120. Agora eu vou resolver. Agora aqui eu tenho uma equação. E aí você não pode deixar de resolver a equação, de saber. Agora veja só, é muita coisa para saber? É, porque você precisa saber grandezas, diretamente e inversamente. Você precisa saber de equação. Você precisa conhecer a regra de 3, que é para trabalhar o meio pelos extremos, né? Que você tem A, B e C em um valor desconhecido, tá? E aí você vai usar aqui o meio pelos extremos, tá? Que é A vezes desconhecida é igual a B vezes C. Aqui é só um exemplo, tá? Coloquei letras, mas na verdade vocês vão usar números, claro, né? A letra vai ser apenas um valor desconhecido, como aqui na equação. A equação serve para quê? Para ajudar você a descobrir o valor desconhecido. Porque, observa só, as grandezas inversamente e diretamente proporcional vão te ajudar na organização do cálculo. Veja só, na organização do cálculo. Você organizar para poder depois fazer o cálculo. A regra de 3 simples, ela te ajuda porque ela te dá 3 informações para você descobrir a que falta. E a equação vai te ajudar a descobrir quem é a letra, quem é o x. Então você usa muito cálculo, tem que ter muitos conhecimentos para poder descobrir esse valor desconhecido, tá? Ah, professora, se eu souber de cabeça isso aqui, sem precisar fazer cálculo nenhum, eu posso fazer? Pode. Né? Tem gente que mentalmente consegue chegar ao resultado. Então, ele vai usar o quê? Ele vai usar razão. Por isso que a gente aprendeu razão e proporção, né? Se ele viu que aqui a quantidade diminuiu, ele vai diminuir a mesma quantidade aqui proporcionalmente. Isso mentalmente pode fazer? Pode. Pode fazer dessa forma também, tá? Não é obrigado a fazer aqui a equação, a regra de 3, não é obrigado. Se você consegue, através da razão, observar que daqui para aqui o valor aumentou ou diminuiu e a mesma coisa aconteceu desse outro lado, você pode seguir também, tá bom? O importante é você chegar ao resultado correto. Voltando aqui para a equação, vamos ver como é que se resolve a equação. Lembrando que eu tenho 20 vezes x, eu vou ter 20x. É igual a 5 vezes 120. 5 vezes 12 é 60, com mais o zero, 600. Então, 5 vezes 120 é 600. Lembrando que 20x, eu vou deixar o x lá, porque é quem eu quero descobrir, então ele fica lá, e quem está com a letra vai passar para o outro lado sendo dividido. Então, o 600 é o valor que eu tenho do lado de cá. Ele vai dividir, esse 20 vai vir dividindo aqui embaixo, então ele vai vir para cá para baixo. Cadê o 20? Foi para onde na conta? Quem está com a letra passa a dividir, então passa a ser dividindo o denominador lá do número, tá? Da nova fração. Então, agora eu tenho essa fração, eu tenho que dividir ela. 600 dividido por 20. Posso cortar esse zero aqui, fica mais fácil, porque eu tenho zero em cima e zero embaixo. Estou simplificando a fração. 60 dividido por 2, 30. Então, eu descobri aqui que 30, se 20 pessoas fazem 120 pastéis, 5 só vai fazer 30 pastéis, tá? Se você quiser fazer direto, mentalmente, através da razão, sem problema, pode fazer. Não sabe? Vá pela equação, tá? Ah, professora, eu tô com dúvida em tudo isso, tô com dúvida. Vai tirando sua dúvida, vai assistindo vídeo de equação, como é que resolve a equação. Vai vendo vídeo de regra de 3 simples, como é que resolve.
A matemática a gente só vai conseguir estudando, praticando, tá? Do mesmo jeito que você aprende a andar de carro, você só fica bom se você andar muito. Se você andar muito de moto, que você vai ficar bom. A matemática é do mesmo jeito. Para você aprender mesmo, você tem que praticar, praticar. Então, pega exercícios, vá tentando fazer, vá praticando. Se bater o resultado, é porque você conseguiu, tá bom? Até mais. Qualquer dúvida, só perguntar.